Olá, paz e bem. Paz e bem. Que a paz esteja na sua casa, convosco. No vídeo de hoje, a gente vai contar sobre o choque do resultado da doença do Francisquinho. Então a Mari vai compartilhar com vocês como foi essa história, né? Detalhando um pouquinho para vocês terem um entendimento. Era a minha primeira experiência, né, de gestação. E logo no início eu tive muitos enjoos. E tudo muito novo, né? E eu recorri muito ao limão. Pra mim fez muita diferença. Eu virei craque em espremer limão. É verdade. E logo ali na quinta semana, chegando na sexta semana, eu comecei a ter um pequeno sangramento bem marronzinho assim. E eu fui para a emergência e ali a médica constatou um pequeno deslocamento e pediu para eu fazer um repouso. E me deu uma semana para ficar em casa e descansar. Mas o que eu fiz, André? Não, quis retornar ao trabalho, atividade. E eu fui pro trabalho. E quando eu cheguei lá no trabalho, eu falei, não tem problema, porque eu vou marcar uma consulta com o meu médico e digo que tá tudo bem. E eu marquei a consulta com o meu ginecologista. E para minha surpresa, ele descascou o verbo em cima de mim. Puxou a orelha, literalmente. Porque ele foi falando para mim da importância daquela gestação, né, que o trabalho não era o centro da minha vida, que eu gerava uma vida. E é engraçado, né, porque a gente vem numa sociedade que a gente, sem perceber, a gente vai colocando algumas coisas que são importantes, mas nunca será mais importante que uma vida, né? E assim eu estava fazendo com o meu trabalho. E então, a partir daí, eu segui a risca o repouso, né? Fiquei. Ele falou: eu não vou te dar só uma semana, eu vou te dar 15 dias. É o repouso mesmo. E eu fiquei em casa, eu fui obediente. E quando viu, o tempo foi passando, os enjoos continuaram, graças a Deus. E na sexta semana, foi bem interessante, né? Porque na sexta semana a gente viveu algo bem legal. O André é do sul. E o que você gosta de comer? Lentilha. E a gente seguiu o aplicativo e tava lá. Sexta semana ele tem tamanho de uma lentilha. Eu não sei se vocês já viram uma lentilha, mas é bem pequenininha. E aí o que eu fiz? Eu peguei uma lentilha, deixei do lado da minha cama. A gente começou, como a gente não sabia o sexo. Olha a nossa lentilha, tarará. Nossa lentilha tá crescendo. Nossa lentilha tá crescendo. Isso pegou, gente. É coisas assim de gestação que a gente vai tentando criar algumas referências, né? Mas voltando. A minha gestação foi seguindo, sétima semana, oitava semana, nona semana. E querendo ou não, o nosso coração vai ficando mais tranquilo. Porque a gente escuta que as 12 primeiras semanas são as mais cruciais, assim. Então eu tava lá, ó, 11ª semana, uau, entramos na 12ª. Pronto, alívio. A gente já passou desse período, digamos, mais crítico, né? Exatamente. E aí eu marquei a minha morfológica. Eu tava com 12 semanas e 6 dias. Era dia 1º de junho. E fomos pro exame. Eu já tinha escutado o coraçãozinho do Francisquinho lá na quinta semana, quando eu tive aquele primeiro sangramento, né? Aquele deslocamento. Mas o André ainda não tinha tido essa experiência, né? E a gente chegou, se preparou, chegou com antecedência. Nós chegamos lá no consultório e de repente foi muito legal, porque tava tudo naquela expectativa, né? Como que vai ser? E todo mundo falava assim pra mim: nossa, é uma experiência fantástica, você vai ver a criança todinha formada. E eu tava nessa expectativa. E começou o exame e de repente o médico não diz nada. E eu já ficou em silêncio, só fazendo o exame, né? E como eu já tinha participado de uma outra lá na quinta semana, e a médica assim, brincando comigo: olha, tá tudo bem, a criança tá assim, assado, desse tamaninho, tá? E ele não falava nada. E eu fiquei assim, 5 minutos de silêncio. O que veio na minha cabeça? Tem alguma coisa errada? E eu fiz aquela pergunta aqui, senhor, tem alguma coisa errada com a criança?
E a resposta? A resposta foi bem dura pra gente, né? Não era o que a gente estava imaginando em escutar. Ele começou a falar uma série de problemas que o nosso bebê tinha, mas assim, como se fosse uma lista. Ele tem isso, ele tem isso, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem aquilo, ele tem aquilo. E quando foi na hora de escutar o coração, o coraçãozinho dele tá batendo. E a gente tava esse choque desse resultado, desse diagnóstico. Nem é diagnóstico, é de um resultado assim. E a gente ficou sem reação. Sem reação. Eu só sei que nessa hora as lágrimas começaram a cair assim, igual criança. E eu fui me trocando, o André foi me acompanhando. Nós saímos da clínica e fomos ligar para uma médica que estava cobrindo as férias do meu ginecologista. E ela foi assim, um doce de pessoa. Ela nos acalmou, disse que iria nos atender e iria conversar conosco, e foi assim que ela fez. Ela olhou os exames, olhou o resultado, falou que era realmente uma situação muito delicada, mas que a gente ficasse muito tranquilo, que a gente colocasse para fora como a gente estava se sentindo. Perguntou se a gente gostaria de fazer um novo exame. E eu disse que sim, porque eu falei, olha, eu fiquei com uma marca muito ruim desse exame. Eu preciso fazer um novo registro, né? Eu preciso de uma nova experiência, porque esse último exame não foi bom. Eu não fiquei com uma boa experiência da ultrassonografia. E eu fui para um especialista em feto, a experiência foi outra. Ele sim continuou constatando todos os problemas, só que dessa vez ele foi mais humano. Eu tive uma experiência realmente de cura do exame. O médico foi muito mais atencioso e já foi um outro tipo de experiência. Até porque a gente não chegou a relatar, mas quando o médico estava me examinando, ele disse assim, vocês precisam tomar uma decisão agora. Você precisa entrar em contato com o seu médico, você precisa ir para um hospital urgente. E a gente não entendeu, porque a gente estava com choque. Como assim a gente precisa decidir? E aqui já fica um conselho para cada um. Quando a gente está em choque, a gente não decide nada. Nada. Nem que vai para frente, nem que vai para trás, nem que vai para o lado, nem que vai para o outro. Tem que sair do choque primeiro, né? Mas ok, foi um erro. A gente já perdoou esse médico. E a experiência com o segundo médico já foi melhor. E a partir daqui a gente realmente agradece muito a Deus, porque os médicos que foram sendo colocados na nossa vida, nos exames, foram uma excelente experiência. Nós recomendamos todos. E assim seguiu, né? Ainda não se tinha o diagnóstico de body stalk, mas a gente sabia que o Francisquinho tinha muitos problemas, né? E o que aconteceu? Voltamos para casa, o coração em frangalhos, muito mexido. Partilhamos com a nossa família, os nossos familiares e os nossos padrinhos de casamento. E também aqui fica um outro conselho. Quando a gente vive uma situação muito delicada, nem todo mundo é capaz de entender. E o que acontece? As pessoas querem te ajudar, só que às vezes elas acabam atrapalhando. Qual foi a nossa experiência? Não partilhar o problema com as outras pessoas fora do núcleo familiar e dos nossos amigos mais próximos. Isso assim a gente viu que foi uma boa experiência, né? A gente manter realmente. Por quê? Porque quando a pessoa está diante daquilo que ela não entende, ela quer te ajudar e acaba falando aquelas coisas que magoam. O casal já está sensível com o resultado do diagnóstico ruim do filho. Aí vem a pessoa, logo você vai ter outro. Tipo assim, já matou a criança, né? A pessoa tá ali, tá gestando ainda, a criança está viva. Então, assim, fica aqui a dica. Mas sintam-se livres, né? O mais importante é o casal perceber qual é a lógica, qual é a melhor forma de viver essa questão diante do choque. Nós
percebemos que para nossa história era interessante buscar uma ajuda de uma psicóloga. Eu já tinha uma boa referência, conversei com ela, a doutora Judite, e ela foi assim, a voz de Deus. Nós partilhamos tudo que tinha sido, o choque, o resultado. E o que a doutora Judite disse para nós? Bom, a doutora Judite falou para nós que nós estávamos diante de um mistério. E é isso, gente. Não tem uma razão. É muito comum os pais, quando se deparam com a doença de um filho, a primeira coisa que eles fazem é se culpar, né? O que eu fiz errado? Eu tomei algum remédio errado que causou isso? Ou alguma coisa, alguma doença genética, alguma coisa assim. Passa 1001 coisas na cabeça. Eu lembro que o André, ele até chegou a perguntar pro Dr. Urbatan se tinha sido algum problema dele, da saúde, né? E os médicos diziam, não tem a ver com vocês, né? E realmente ao longo do tempo a gente foi descobrindo que essa doença não é genética. Exatamente. Né? E então assim, não se culpem. Né? Isso que tem que ficar registrado, né, no coração e no pensamento de vocês. Não se culpem. Sofrimento não se entende. Sofrimento é algo que vem, é inevitável, né? E há certas situações que não decorrem daquilo que eu fiz. E essa é uma situação clara desse tipo de situação, desse tipo de acontecimento. Então, assim, não existe culpa. Existe uma oportunidade de viver o amor. E a gente foi meio às lágrimas, né? Meio ao choque. A gente aprendeu uma grande descoberta. Até então a gente não vivia dessa forma. A gente não sabia o que seria do Francisquinho. Ele ia, com os problemas que ele tinha, ele poderia falecer a qualquer instante. E em vez de ficar contemplando a morte, nós éramos convidados a celebrar a vida. Ainda que fosse o último dia com ele conosco. E a gente acordava já dando um bom dia para ele. E em todo momento, né, a gente conversava à noite. A gente também agradecia a Deus por mais um dia, né, junto com ele. E ali de uma maneira muito simples, Deus foi nos ensinando a viver um dia de cada vez. Nunca que essa passagem do Evangelho foi tão real na nossa vida, né? A cada dia realmente basta o seu cuidado. Era viver a gravidez, tentar, né, viver a gravidez de uma forma muito natural, tendo os pés muito conscientes, pés no chão. O Francisquinho está doente, ponto. Não sabemos o que ele tem, ponto. Mas nem por isso eu vou ficar aqui esperando que ele morra, né? Ele está vivo. Então nós realmente decidimos naquele dia viver a vida. E nós temos um padre que já conhecia a nossa história e a gente quis perguntar para ele qual era o posicionamento da igreja nessas situações, né? Porque eu falei, padre, a gente não sabe se o Francisquinho vai chegar, até quando ele vai ficar conosco. Então ele não vai ter uma oportunidade de batismo. E ele trouxe para nós o batismo de desejo. E a gente vai explicar um pouquinho, né? Quando você não tem se você não tem a oportunidade de batizar a criança, né, depois do nascimento, você, como pai, pode desejar a ela que ela se torne um filho de Deus, né? A partir da sua crença. Nós somos cristãos católicos, nós acreditamos no céu, nós acreditamos que somos filhos de Deus. E a partir daquele momento, como pais, nós desejamos que o nosso filho fosse batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é muito interessante porque eu até, quando eu estava conversando com o padre, eu falei, mas eu não sei o sexo. Né? Eu tô aqui com 14 semanas e o padre teve uma sabedoria muito grande. Ele falou assim, coração de mãe não se engana, reze, né? E deixe vir escute o que virá no seu coração. Assim nós fizemos. Deus me lembrou de um sonho que eu tive lá em dezembro. E
Eu sonhava que eu tinha um filho e que o nome dele era Francisco. E no meio da oração eu partilhei isso com o André. Eu falei, André, vamos dar um passo na fé? Veio esse sonho, você concorda que se chame Francisco? Eu disse sim. E assim, naquele dia, nós batizamos o Francisco. E nós cremos que ele se tornou, naquele dia, um filho de Deus. Como todo bom batizado, ele precisa ter os padrinhos. Exatamente. Nós não tínhamos ninguém aqui. Nós fizemos o batismo aqui em casa, com água, o André jogou na minha barriga de uma forma muito simples. E aí, quem a gente escolheu como padrinho? Francisco de Assis e Inhaxica. A Beata Inhaxica, ela não é muito conhecida, mas o nome dela é Francisca. Olha que coisa, depois a gente foi descobrir a história dela, a gente assistiu um documentário e achou a história dela fascinante. Ela foi uma mulher muito simples, filha de escravos, que dedicou a sua vida a ajudar os pobres. Aquele documentário nos impactou muito. Era dia 14 de junho, se eu não me engano, é mais ou menos por esses dias que é o dia dela. E eu falei, André, Francisco, vamos colocar Francisco de Assis como os padrinhos. E como o documentário tinha chamado muito a nossa atenção, né? O André Inhaxica vai ser a madrinha. E assim se fez. Esses foram os padrinhos do Francisquinho. E foi interessante como essa experiência nos fez criar um laço, porque a partir de um momento não era mais a criança, não era mais o bebê. Era Francisco. Francisquinho. O Francisquinho. Gente, ficou até hoje. Francisquinho pra lá, Francisquinho pra cá, né? A gente vai encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente continua compartilhando a nossa experiência. A gente agradece muito a atenção de vocês, né? E Deus abençoe. Paz e bem. Paz e bem. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.